Vamos lá agora falar um pouco mais sobre bastidor. Gustavo Uribe, a gente ainda está olhando com bastante atenção, trazendo várias leituras aqui em Brasília sobre a viagem do presidente Lula a Washington. Essa viagem, na percepção de interlocutores do presidente, confirma a expectativa do governo brasileiro de que a decisão sobre a investigação dos americanos sobre o PIX será decidida, por fim, por Donald Trump. A gente já havia trazido esse movimento antes, à espera do governo brasileiro, da palavra final do presidente americano. A leitura aqui hoje é a de que o diálogo direto entre os presidentes ajudou a descontaminar as discussões conduzidas pelo USTR, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, responsável pela investigação sobre supostas práticas desleais contra americanos. Integrantes do governo avaliam que o representante comercial, Jamieson Greer, atrapalha a relação bilateral. Fontes da comitiva de Lula disseram que Greer assumiu uma postura mais dura contra Lula e essas negociações durante o encontro nesta quinta. Antes do encontro entre Lula e Trump, negociadores brasileiros já haviam iniciado um trabalho de aproximação com técnicos nos Estados Unidos. Em abril, uma delegação brasileira encaminhou aos Estados Unidos um documento com todos os argumentos sobre comércio, sistema financeiro e cooperação em segurança pública. Esse mesmo texto foi reapresentado ontem por Lula a Trump. Na reunião, Lula procurou transmitir a Trump que o Brasil não representa uma ameaça econômica aos Estados Unidos e que a relação comercial entre os dois países é historicamente favorável aos americanos. Auxiliares de Lula ressaltaram aos americanos que empresas dos Estados Unidos do setor de cartões e pagamentos já operam normalmente dentro do sistema brasileiro e utilizam o PIX em transações. O presidente também afirmou que o Brasil tem interesse em melhorar a cooperação entre órgãos de inteligência e aduana para enfrentar lavagem de dinheiro, tráfico internacional de armas e o financiamento das facções criminosas. Esse último ponto é importante porque os Estados Unidos têm tentado classificar as facções como organizações terroristas, o que no Brasil abre brecha para uma eventual invasão americana ao país. A ideia, segundo interlocutores, é focar no andar de cima dessas organizações criminosas para rastrear o financeiro das estruturas do crime organizado. Apesar dessa avaliação dentro do governo, embora seja muito positiva hoje, integrantes do governo ainda têm um receio sobre falar no que virá nos próximos meses. O Brasil não vê ainda as garantias do governo americano sobre todos esses assuntos que foram abordados ontem nessa conversa de Trump com o governo americano. Mas sim, considera que é positivo ter ganhado tempo, tem um mês para essa discussão voltar a acontecer e consegue agora reduzir parte dessa tensão política, a motivação política, segundo os integrantes do governo brasileiro, provocadas pelo campo adversário do governo Lula. Nos bastidores, integrantes afirmam que Trump insistiu para que Lula viajasse aos Estados Unidos. Um encontro que vinha sendo costurado desde janeiro e deveria ter acontecido agora em março, mas acabou sendo adiado por causa da guerra no Oriente Médio. O professor falou, né, da questão de Cuba enfim, o presidente Lula ontem falou que o presidente Donald Trump não vai invadir Cuba, né? E você falou que não, porque de fato não tem os recursos nesse momento para fazer isso. Mas é interessante esse comentário que o professor fez, trazendo essa figura do Marco Rubio. Como você acha, Lori, que o Brasil se insere também nessa lógica dessa visão que o Marco Rubio tem, e se você acha que assim, o Brasil teve alguma influência, ou poderia ter alguma influência em relação a essas crises relacionadas a Cuba, a Venezuela. Também houve ali um tensionamento muito grande entre o governo Trump e o governo do colombiano Gustavo Petro. Como que você enxerga também essa relação entre os países vizinhos nesse momento de relação do Brasil e Estados Unidos? Não tem os recursos políticos para fazer nenhuma outra aventura militar, né? Porque essa do Irã está custando muito caro politicamente para o Trump. É claro que recursos militares Estados Unidos têm de sobra para
fazer o que quiserem na ilha de Cuba, mas não há ambiente político para novas campanhas militares. O que o Trump está tentando fazer é sair dessa enrascada em que ele se meteu no Estreito de Hormuz. Mas eu acho que é muito periférico o papel do Brasil com relação aos Estados Unidos frente a esses temas, seja qual for o tema internacional, né? Quando um presidente Trump se reúne, melhor dizendo, quando um presidente dos Estados Unidos se reúne com o presidente do Brasil, é para falar das questões bilaterais. O presidente do Brasil pode vir e trazer todo o discurso, toda a poesia que ele quiser trazer, a visão transcendente que ele tem sobre a vida no planeta Terra, mas isso o presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, vai ouvir educadamente, esperar passar e não vai problematizar para não gastar mais tempo com isso. Então ele vai ouvir em silêncio. Terminou? Terminou. Tá bom. Então agora vamos falar de suco de laranja, vamos falar de minerais críticos, né? Então isso é uma demagogia, né? O presidente, claramente o presidente Lula quis se projetar na coletiva como um grande player mundial, né? Como um estadista. Ele tem todo o direito de fazer isso como político. A reunião foi muito boa para ele teve muita sorte, mas soube aproveitar muito bem a sorte dele, o timing da reunião, logo depois de derrotas no Congresso, né, e nada disso é mérito dele, assim, foi o Trump que decidiu, mas enfim, ele soube aproveitar. Então isso tem que ser reconhecido, ele poderia não saber aproveitar, certo? E tanto que eu te disse, a reunião não foi preparada. Isso é apuração. A reunião não foi preparada, não tinha uma agenda para essa reunião. Não houve reuniões ou conversas entre diplomatas brasileiros e americanos para definir a agenda da reunião. Foi um encontro entre dois presidentes e o Trump sabia muito bem o que queria, trazer o Brasil para a sua órbita dentro da aparência das coisas, da percepção, para ele dizer isso para a China, né? Mas, enfim... dentro desse quadro, foi uma reunião muito boa, não traz grande substância, a única substância que traz é o adiamento das tarifas, do tarifaço contra o Brasil. Mas, de resto, é pura espuma, pura percepção, e percepção é importante na política. Um bastidor também que mostra e corrobora com o que você está falando, Lore, né, e que o governo Lula quis esse timing dessa reunião, porque queria foto, né, até falei com um diplomata, ele falou assim, qualquer foto é boa, se a reunião for ruim, o presidente Lula ele vai sair ele vai puxar a corda do Brasil soberano que ajudou ele a aumentar sua popularidade no ano passado, ali no contexto das tarifas. Se a reunião for boa, ele vai sair como estadista. E aí, esse diplomata brasileiro, ele falou o seguinte, que normalmente a praxe é o país anfitrião anunciar a visita e depois o país convidado confirmar, e que a ordem se inverteu, né? As fontes do governo brasileiro foram vazando a reunião e o governo americano não confirmava a reunião, isso gerou até um nervosismo na diplomacia brasileira, porque a Casa Branca não confirmava e a gente falava, não, mas então tá confirmado, não tá, e eles não conseguiam falar o cronograma, por exemplo, a embaixada em Washington falava, não, a gente não pode falar a agenda porque a Casa Branca não confirmou, então ficou esse constrangimento um pouco ali entre as partes. E aí, só para a gente finalizar essa parte das reuniões, acho que uma outra questão também que eu queria colocar, que tem a ver com geopolítica, com geoeconomia, que a gente gosta de falar bastante aqui no Fora da Ordem, que é a questão do PIX, né? Então, professor, o presidente Lula falou que eles não falaram de PIX, então a gente também não falou, não vamos falar, mas esse é um assunto que incomoda, né, o governo americano, porque, enfim, aqui nos Estados Unidos tudo se paga, né, tudo tem taxa, e é um sistema gratuito, né, um exemplo ali para o Brasil, mas tem também a questão do BRICS Pay, né, que seria ali uma tentativa de sistema de pagamento, que, enfim, seria um contraponto também ao sistema de pagamento em dólar. Como que o senhor vê também esse viés, talvez, de uma importância do ponto de vista financeiro, perdão, que tocou aqui uma coisa no meu computador, mas como que o senhor percebe, assim, também essa questão financeira, que o Brasil é muito avançado, né, e como que isso se insere nesse contexto geopolítico? Bom, o Brasil não é depositário de todas as desgraças do mundo, né? Eu vivi aí nos Estados Unidos de 97 a 2000 e, né, tudo pago
com cheque, né? Pagar conta de luz, pagar conta de água, tudo com cheque, e se eu não me engano, me corrija, né? Continua bastante nisso. Então, até pela nossa hiperinflação, nos levou os nossos bancos a se tornarem, né, isso que é uma referência mundial e que levou a esse PIX. E, portanto, sim, somos uma referência positiva nesse caso, e tem aí aquele viés não só econômico, mas geoeconômico, geopolítico, de que a iniciativa dentro do BRICS de buscar uma alternativa ao dólar foi uma iniciativa do governo brasileiro, principalmente, de novo, volta, né, a uma iniciativa do embaixador Celso Amorim como assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais. Então, junta, né, na visão de Washington, essa proposta brasileira de ter uma alternativa ao dólar, uma tecnologia brasileira que pode, aí sim, dar, finalmente, um instrumento né, tecnológico para que isso aconteça e seja muito mais rápido que o SWIFT, né, o sistema, né, de transferências que passam fundamentalmente pelo sistema bancário americano. Isso sim é uma ameaça a essa hegemonia financeira tecnológica americana. Então, não ter entrado nessa reunião foi um ganho para o Brasil, porque, para mim, isso é um tema central. Para mim, é um tema central na visão do governo americano, e aí não é só Trump, não é só Marco Rubio, é todo o establishment financeiro americano de olhar para o Brasil com essas posturas e com essa tecnologia pode ser uma ameaça aos interesses americanos. Queria ter um comentário sobre isso, Lori, também. E só um parênteses, o pessoal que participa no YouTube aqui está elogiando muito as análises, a Isabelle falando sensacional a análise aqui do Lorival, também falando que Kissinger era uma figura controversa, mas a conversa aqui é sobre o Realpolitik. Lori, teu comentário. Não, acho que o Gunther disse tudo, realmente. Primeiro, o Pix é uma coisa sensacional, né, gente? Isso aí é inveja, né? Porque foi uma das grandes invenções recentes do Brasil. E o Lula foi muito feliz, né, com ele é muito brincalhão, né, falou, o Trump um dia ainda vai passar um Pix e tal, porque empresas americanas já estão usando Pix e tal no Brasil e tal, né, então a China veio com o WeChat, né, assim, quando o WeChat, que era uma ferramenta de mensagens equivalente ao WhatsApp, mas é muito mais que isso. Entre outras coisas, é um Pix também, né? O WeChat, você passa um dinheiro, você está no Brasil, quer mandar um dinheiro para alguém na China ou vice-versa, não passa por nenhum sistema de controle. Claro que no caso da China eles controlam tudo, né? Inclusive as mensagens do WeChat. Mas eu quero dizer assim, não passa por essa coisa da taxação, de nada disso e tal, né? E, pô, é uma anarquia boa, né? Assim, é uma democracia anárquica financeira, né? Então, acho que nós, como usuários, somos grandes fãs do Pix, né? Mas é claro, o Gunther tem toda a razão. É uma ameaça, porque se isso pega para todo mundo, o que será do Mastercard, do Visa, do American Express, né? De todo esse pessoal. Eu não sei se ainda existe o Diners Club, que eu quero citar todos para não parecer que eu estou citando uma só empresa. Enfim, todos as empresas americanas de transferência de recursos will be in trouble, vão ter problemas. Vamos lá, vamos começar a semana juntas. Lucinda, nós já tratamos aqui no comecinho do jornal e eu avisei a nossa audiência que nós teríamos hoje um esforço de falar sobre as ameaças dessa medida na economia brasileira, inclusive nas questões financeiras, mas ter o cuidado também de separar aquilo que é do debate político. E trouxemos aqui essa repetição do alarme que tem sido feito, especialmente através do ministro da Fazenda, Dario Durigan, como se o Pix estivesse ameaçado por essa medida. Lucinda, eu conversei mais cedo com... Na verdade, passei o fim de semana e mais cedo conversando com executivos do setor financeiro, gente que acompanha de perto e tem uma visão, inclusive, jurídica. E é claro que há uma preocupação. Mas há também uma visão de exagero do governo nesse alarde.
É isso mesmo, Thaís. Boa noite a todos. Acho que precisa ficar muito claro que não existe, na verdade, segundo os especialistas, uma possibilidade dos Estados Unidos intervirem no PIX. O PIX é uma infraestrutura regulada pelo Banco Central, sustentada pelo Banco Central, é como se fosse a estrada. Então, por essa estrada vão passar carros, alguns pagaram IPVA, outros não. E, dessa forma, o que está acontecendo é que, diante dessa determinação dos Estados Unidos, se confirmada, né, de classificar o crime organizado como terroristas, fica muito mais rigorosa a necessidade de olhar, afinal de contas, quem é que está passando ali por essa estrada e está irregular ou não. Mas a possibilidade, a ameaça dos Estados Unidos acabarem com o PIX, como está de alguma forma colocado, ou de fazerem algum tipo de intervenção, de começar a fazer um gerenciamento diretamente, isso está afastado, isso está descartado. A questão do PIX, ela é uma ameaça do ponto de vista comercial. Os Estados Unidos incluíram o PIX como uma possível concorrência desleal, porque todo mundo usa o PIX sem pagar, o PIX é de graça e, com isso, você gera uma concorrência para outras empresas de meio de pagamento. E a gente precisa lembrar que aqui no Brasil a gente tem gigantes desse universo, por exemplo, a Mastercard, a Visa, a American Express. Que são empresas americanas. Empresas americanas. Mas o PIX ele é uma concorrência para todo mundo, para as empresas brasileiras, para fintechs. Então, no fim das contas, todo o mercado já está se adaptando. Acho que o PIX já é uma realidade para todo mundo, para a gente, consumidor, e para as instituições de meio de pagamento. Então, dizer que o PIX está sob ameaça por conta dessa questão aí a ver com o terrorismo, não é bem verdade. O que existe, sim, a possibilidade dos Estados Unidos usarem o fato de termos o PIX, algo gratuito aí, então, que gera muita concorrência, como um argumento para taxar mais o Brasil, para fazer algum tipo de retaliação comercial, para alcançar outros objetivos. Mas, realmente, o que os especialistas dizem é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente precisa olhar com cuidado para esses dois assuntos que estão, de alguma forma, sendo misturados. E eu conversei bastante também com técnicos do Banco Central, inclusive gente que já passou por lá, quem ajudou a pensar na construção desse meio de pagamento, que é um sucesso. Então, pode ficar com ciúme? Pode. Pode querer dizer que a gente está fazendo concorrência desleal? Pode, né? Mas daí, até a capacidade de desconectar o PIX para os brasileiros, aí tem uma longuíssima distância. E como eu disse agora há pouco na abertura do Hora H, Lucinda, há uma preocupação, assim, qual seria o caso extremo? O governo americano pode declarar, por exemplo, uma concorrência desleal nessa investigação comercial, que é na chamada seção 301, que a gente vem tratando aqui, mas pode, no extremo, dizer, olha, o PIX é o instrumento de transações financeiras. Mas, assim, ninguém soube dizer assim, tá, mas aí acontece o quê? Ele tira o PIX da tomada, né? Quer dizer, o que estaria criado aí é o fato político. E aí o fato político, ideológico, dessa polarização, desse debate, né? Mas isso também está descartado. Então, há uma preocupação de fazer o mapeamento. Lucinda, eu trouxe agora há pouco a apuração de que muitas empresas, muitos executivos, tanto do setor privado quanto do setor real quanto do setor financeiro, aguardando a sexta-feira, dia 5, na expectativa dos Estados Unidos divulgarem uma lista. Quem são os indivíduos, pessoa física e pessoa jurídica, que eles já reconhecem como participantes de organizações ou envolvidos em organizações criminosas. Porque aí esse levantamento do quem pagou IPVA e quem não pagou ficaria, inclusive, facilitado para as empresas e para os bancos. É isso mesmo. E é importante dizer que, na verdade, essas conexões, essas transferências de recursos criminosas ou ilegais, elas não precisam necessariamente acontecer por meio do PIX. Pode ser uma TED, pode ser cartão de crédito. Então, o problema não está no PIX. Obviamente que tudo fica muito mais ágil, tudo mais conectado, porque a gente tem esse instrumento, mas o foco não está aí. O foco está na medida em que instituições financeiras que têm relacionamentos com o governo americano, com o mercado americano, na verdade, estão dando espaço para o crime. Então, isso aumenta a responsabilidade das instituições financeiras que já têm, na verdade, uma política de compliance, uma política de reputação muito rigorosa,
de conhecer o seu cliente, de entender de onde vem, qual é a origem do dinheiro que está passando ali pelo seu sistema. Então, vai ficar muito mais rigoroso. E é isso que você está trazendo. As empresas elas vão ter que ficar, se elas não têm, na verdade, uma política de compliance muito segura, elas vão ter que investir nisso. Então, o custo vem por aí, mas não se enxerga, na verdade, exatamente uma perda automática de reputação do Brasil, uma punição. Tanto é, Thaís, que a gente está vendo o dólar cair. Se houvesse algum risco de algo sistêmico, muito mais grave, sistêmico, de uma dificuldade de captação, de financiamento do país e das empresas, a gente estaria vendo um outro mercado. Então, não é os isso. Os economistas no fim de semana já alertaram, né? Dizendo, inclusive gente que já passou pelo Banco Central, falou, calma, né? Não vai haver essa reação. Agora, a gente pode reagir sim, e aí com preocupação, para a situação dos Correios, né? Essa empresa estatal responsável pelo serviço postal no Brasil, saiu o resultado do primeiro trimestre e veio um prejuízo gigante que a Lucinda vai nos contar. É isso mesmo, a gente tem essa questão toda política acontecendo com os Estados Unidos, mas a gente tem os nossos próprios problemas e eles não estão bolinho, não. Então, a gente trouxe aqui uma tela para mostrar como é que ficaram os números dos Correios. Praticamente dobrou o prejuízo no primeiro trimestre. Quase 3,2 bilhões de reais de prejuízo nesse período contra 1,7 bilhão no ano passado. O dobro, praticamente o dobro, exatamente. E aí isso é resultado de receitas de 4 bilhões e despesas que cresceram bastante, 7,4 bilhões no período. No trimestre do ano passado, primeiro trimestre do ano passado, as receitas tinham sido um pouquinho mais altas e as despesas mais baixas, 6,4 bilhões. E aqui tinha toda a operação de tentativa de salvamento do Correios, dizia que haveria uma redução das despesas com programas de demissão voluntária que não funcionou muito, né? Não, porque veja que despesas gerais administrativas subiram de 1,22 bilhão para 2,7 bilhões. Mas aqui não pode ser despesa de afastamento, exatamente de demissão voluntária? Eu estou falando aqui uma coisa, mas pode estar aqui? Pode ser, mas de toda forma, Thaís, ao longo do tempo isso já deveria ter sido diluído, né? Então isso aqui, na verdade, expressa também uma dificuldade de se tornar mais eficiente, porque essa é uma grande questão. A verdade é que esse é o mercado logístico está muito concorrido, então você tem gigantes internacionais gerando problemas para os próprios privados, para as próprias companhias privadas no Brasil. E os Correios, muito inchados, ineficientes, têm bastante dificuldade de operar. E esse é um dinheiro que faz falta. Aqui não explica todo o nosso problema fiscal, mas seja como for, é um prejuízo, um dinheiro que, se a gente não estivesse gastando aqui, estaria ajudando a reduzir despesa, ajudando a evitar o governo a fazer aqueles cortes no orçamento que foram feitos. Então, é uma questão importante para a qual a gente precisa olhar, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhada no mercado hoje, nesse início de semana, Lucinda? Vamos, porque aqui a gente tem mais uma má notícia. A Bolsa caiu, aí a gente pode dizer, muita preocupação com a guerra. Tem mesmo, Thaís, isso está pesando. O petróleo hoje disparou de novo, né? Subiu de novo, mas, na verdade, o que está realmente como pano de fundo da reação do Ibovespa é a taxa de juros. O mercado está bastante preocupado com esse cenário de inflação que vem da alta do petróleo, mas também dos gastos públicos, é importante dizer. E, diante disso, já tem muitas casas grandes prevendo taxa Selic mais perto de 14% no fim desse ano. Aliás, hoje, o Banco Central fez aquela reunião mensal que ele faz, ele reúne alguns economistas para ouvir que cenário esses economistas estão traçando para a economia, e ele ouviu ali uma visão de uma parte, um grupo desses economistas dizendo que talvez seja irresponsável o Banco Central continuar cortando o juro, porque isso poderia atrapalhar a credibilidade. Então, juro alto é veneno para a Bolsa, e a gente está vendo a Bolsa em dias consecutivos de queda e perdemos aí a marca dos 173 mil pontos agora. O dólar caiu, mas isso aqui é global, é o dólar perdendo força no mundo, e a gente fechou aí com R$ 5,02. A gente vem tentando, inclusive, ver se o dólar ficaria abaixo de R$ 5,00, mas toda vez que ele experimenta, ele acaba voltando de novo. Minha querida, obrigada. Bom início de semana para você. Foi ótima conversa sobre o Pix, para a gente ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Isso mesmo. Boa semana para todo mundo. Eu vou passar aqui para o Dr. Márcio e o Dr. Dario. Só uma observação. Essa recomendação feita pelo USTR alcançaria hoje em torno de 21% do que o país exporta para os Estados Unidos, porque
Nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço. 25% na seção chamada seção 232 e 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse, se essa tarifa fosse aplicada. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo, como disse o vice-presidente, para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, as esquadrias de madeiras, papel, cartão, calçados, também é um setor que seria, em tese, alcançado, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer. Com relação às negociações, uma observação. Desde a visita do presidente Lula a Washington, o presidente Trump, ficou acertado que nós faríamos diálogos permanentes e tem havido. Nós tivemos pelo menos 4 reuniões formais. A última foi na última quinta-feira. Na sexta pela manhã, as equipes técnicas também se reuniram para discussão de vários aspectos e prestar todos os esclarecimentos. Mas como o vice-presidente mencionou, toda vez que a gente avança, surge um complicador, não é? Alguém para dificultar o diálogo e aí, muitas vezes, há uma ameaça de retrocesso. Só não há o retrocesso efetivo porque o presidente Lula age com muita coerência, com muita clareza, com muita transparência e não vai permitir jamais que qualquer tema caro à soberania nacional, como é o PIX, por exemplo, fique na mesa de negociação. Ele não está na mesa de negociação, não há hipótese para isso. E nós vamos, sempre que possível, demonstrar, não apenas para o governo norte-americano, mas também para o povo brasileiro, qual a linha de esclarecimento e de defesa do Brasil. Quando o senador Flávio Bolsonaro visita a Casa Branca, como fez na última semana, para patrocinar, por exemplo, a classificação daquelas organizações criminosas como organizações terroristas, ele acaba por produzir um resultado que contraria a ação das nossas polícias, como por exemplo da Polícia Federal, que mantém relação de atuação cooperada, conjugada com as autoridades norte-americanas. E na visita que o presidente Lula fez ao governo Trump, ao presidente Trump, apresentou, junto com o combate à corrupção, também proposta de combate ao crime organizado. Por isso é que é importante que nós fiquemos com muita transparência, com muita clareza, esclarecendo o posicionamento do Brasil e na defesa única e exclusivamente dos interesses do povo brasileiro. Dario Durga. Deixa eu só fazer um comentário muito breve. Acho que o vice-presidente e o ministro Márcio já cobriram parte importante do que deveria ser tratado. Em primeiro lugar, como a gente tem falado sobre os efeitos da designação de organizações criminosas do Brasil, cujo compromisso do governo é combater, é fazer o combate ao fluxo financeiro dessas organizações, mesma forma como foi feita a designação de organização terrorista, que pode trazer prejuízo ao sistema financeiro, aos nossos bancos, às nossas fintechs, ao nosso PIX. Mais uma vez, a família Bolsonaro faz um movimento contrário ao PIX. O PIX ele é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação a 301, e o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. Vejam países da região, países europeus que querem se conectar ao nosso PIX. Por quê? Porque é gratuito, porque é intuitivo, porque as pessoas usam com muita facilidade e interesses privados, interesses particulares se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático, como é o caso do PIX. O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: cabe nesse momento, nós estamos vivendo uma guerra no Irã que tem aumentado uma espécie de desarranjo na economia global.
afeta várias cadeias produtivas, em especial o custo do combustível. Isso no mundo tem impactado muito vários países, no Brasil um pouco menos, mas o impacto chega. Nós temos adotado uma série de medidas para mitigar o impacto para as famílias, para os caminhoneiros, para quem se alimenta no Brasil do custo dessa guerra. Aí tem a designação das organizações criminosas que causam sim terror social no Brasil, mas há um certo exagero, uma certa intimidação em tratar isso como organização terrorista que afetaria a soberania de outros países. E agora, uma recomendação para se taxar o empresário brasileiro. Quando se fala em 25% de tarifa, você está falando que o empresário brasileiro, quando vai mandar um produto para os Estados Unidos, ele está sendo taxado. Recomendado que seja taxado em 25%. Isso é muito ruim para a nossa economia. É muito ruim para o empresário brasileiro, é muito ruim para o trabalhador brasileiro. E o que nós precisamos fazer nesse momento? Nós precisamos nos conscientizar todos, seja governo federal, os vários ministérios, a pedido do presidente Lula, seja o Congresso Nacional, seja o Supremo Tribunal Federal, o judiciário todo brasileiro, nós precisamos concentrar as nossas energias em proteger a nossa economia e proteger os nossos empregos. Esse é o momento da gente focar no que é importante, mitigar o impacto da guerra, ajudar os empresários que estão sendo alvo de uma empreitada injusta da oposição, que está botando, como disse o vice-presidente, interesse eleitoral na frente do interesse nacional, e nós não vamos admitir isso. Soberania nacional, o PIX e o interesse do povo brasileiro sempre vem em primeiro lugar. Mas essa foi uma medida mais política do que técnica? Veja, as premissas que embasaram a criação da investigação 301, elas estão desatualizadas. Porque naquele momento, em julho de 2025, quando se abre a investigação da 301, os argumentos utilizados são os argumentos de contaminação política que nós tratamos de endereçar com o tempo com o governo dos Estados Unidos. Então veja, se atualizadas as premissas, os parâmetros, e é isso que o ministro Márcio tem liderado no debate das negociações tarifárias, sem dúvida nenhuma nós vamos explicar que o desmatamento esse governo tem combatido, que o trabalho no Brasil melhorou, a renda das famílias melhorou, o trabalho não é precário, que a propriedade intelectual é respeitada no Brasil e tanto é respeitada que são os norte-americanos que mais se beneficiam desse respeito, que o PIX aumentou o volume de operações das empresas de cartão de crédito, as Big Techs têm um grande mercado no Brasil e cumprindo a lei brasileira estão bem-vindas a operar no Brasil, desde que não interfiram erroneamente com os nossos interesses. Então veja, tem muito a ser esclarecido e se atualizadas as premissas das quais a investigação foi aberta, a gente certamente vai ter um acordo no fim desse processo. Obrigado. Não, foi o que eu disse aqui. O PIX vai ser protegido e está fora de questão. Obrigada, gente. Obrigada. A Larissa trouxe, né, essa questão da ameaça do PIX e tudo mais. Só que o que o governo, o que esse relatório, né, essa manifestação preliminar, essas recomendações do USTR estão falando sobre o PIX? Qual é o grande problema? Débora, boa tarde a todos, Yuri, a todos que acompanham o 360. É um prato cheio para ser explorado politicamente pelo governo Lula. O relatório do USTR, que saiu nesta madrugada, tem 107 páginas. Ali tem menções, por exemplo, sobre julgamentos do STF ao Marco Civil da Internet, casos de corrupção e decisões polêmicas de um ministro, especificamente José Antônio Dias Toffoli, e tem abordagem sobre o PIX. Há 20 menções ao longo do relatório de 107 páginas sobre o PIX. E uma expressão-chave, um tratamento injusto e discriminatório, segundo o USTR, sempre segundo o escritório do representante comercial da Casa Branca, que é como ele se refere ao sistema de pagamentos, ao PIX. E por que ele sustenta isso? Qual que é a argumentação? Que o PIX é um sistema gratuito, exigido das instituições financeiras, ou seja, elas não têm a prerrogativa de não aderir ao PIX, em detrimento, em condições de um tratamento não isonômico, vamos dizer assim, com as empresas americanas que têm sistemas de pagamento eletrônico próprios, mas que também é verdade, cobram por isso. Então, isso dá
aos Estados Unidos, claro, um motivo de queixa, a queixa está colocada no relatório, mas também entrega politicamente um prato cheio para ser explorado. Não há ali, quando se fala de PIX, nenhuma menção ao governo Bolsonaro ou ao governo Lula, mas existe uma colocação de que o Banco Central do Brasil é, ao mesmo tempo, regulador e, palavras do USTR, dono, operador, essas duas palavras aparecem, do PIX. O regulador, dono e operador, as duas coisas não funcionam juntas. Deixa eu tirar uma dúvida. Eles colocam essa queixa, mas eles fazem alguma recomendação do que o Banco Central do Brasil deveria fazer? Ou seja, vocês deveriam acabar com o PIX ou liberar para que as instituições financeiras escolhessem ou não aderir ao PIX? Ou eles não fazem essa recomendação? Não há essa menção ao chicote. Há um ajuste com base nisso. Esse é um dos elementos que o USTR usa para recomendar a tarifa de 25%. É claro que, para além do discurso político, existe um temor no governo brasileiro, seja político, seja com fundamentos técnicos, de que não só o PIX aparece no relatório do USTR, como pode ser usado por uma outra área do governo americano, pelo Departamento do Tesouro, para eventuais sanções e punições contra bancos brasileiros aí num processo paralelo, que é, ao classificar facções criminosas como organizações terroristas, você usa ali o PIX e tem, digamos, alguma interligação com a REAG, que é investigada pela Polícia Federal, de ter conexões com o PCC. Logo, você não pode mais fazer uso do PIX. Isso já está sendo aventado pelo governo brasileiro como uma possibilidade que pode sair do USTR e migrar para o Departamento do Tesouro. Ou seja, eles estão cercando por todos os lados. Muito obrigada, Daniel, que volta conosco daqui a pouquinho, viu, Yuri? A gente segue com mais notícias ainda, falando sobre essa decisão dos Estados Unidos, Yuri Pita, mas a gente volta com o Daniel Richtner daqui a pouquinho. Muito obrigada por enquanto, Daniel. É isso, Débora. Bom, vamos aqui, como prometido, Thaisa Medeiros vem nos contar que o vice-presidente Geraldo Alckmin rebateu essa ameaça de taxação dos Estados Unidos e chamou o PIX de patrimônio nacional. Thaisa, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora e a todos. É isso, hoje teve uma reunião emergencial aí com ministros do governo do presidente Lula para estudar essa reação ao que disse o representante comercial dos Estados Unidos, do USTR, a respeito dessas tarifas de 25% sobre as importações brasileiras por conta de práticas desleais, como eles apontaram. Então, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o PIX é um patrimônio nacional e que é a tecnologia a favor da sociedade, por isso precisa ser defendido. Essa fala ocorreu então após a reunião com ministros do governo, com essa reação. Estiveram presentes o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e o objetivo dessa reunião foi justamente tratar sobre esse resultado dos estudos que foram feitos pelo representante comercial dos Estados Unidos em relação às práticas brasileiras. Segundo Geraldo Alckmin, o PIX é uma conquista do povo brasileiro e é a tecnologia a serviço da sociedade. Ele também comentou sobre as relações com as empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Disse que o governo mantém as portas abertas e que as empresas nacionais e estrangeiras recebem o mesmo tratamento aqui no Brasil. Ele afirmou que o governo brasileiro vai trabalhar para que a recomendação da imposição de tarifas de 25% não se torne realidade. Disse que a recomendação é injusta e descabida e defendeu que isso seja revertido por meio do diálogo. E para isso o diálogo também precisa contar com o setor privado. Citou que tem cerca de 4 mil empresas norte-americanas aqui no Brasil, conta também com a Câmara do Comércio, a ANCHAM, todos esses aliados, esses braços que o governo pode estender aí para conseguir negociar e evitar que essas tarifas sejam de fato impostas aí de 25% depois dessa recomendação do USTR. Então, Alckmin segue a mesma linha de raciocínio daquela época lá do tarifaço de Donald Trump no ano passado, defendendo que seja feito o diálogo também com os entes privados, com essa ajuda do setor privado brasileiro que tem ligação comercial com os Estados Unidos. O raciocínio segue sendo o mesmo, também tendo muita cautela na hora de se posicionar a respeito
dessas recomendações que foram divulgadas pelos Estados Unidos. Volto com vocês. Muito obrigada, Thaisa Medeiros, e a gente já agradece a Thaisa e Daniel Rittner ainda conosco aqui no nosso estúdio de Brasília. Daniel, o Brasil acha que não deve ser o único prejudicado, né, no caso o tarifaço entre em vigor, porque o país vê também um dano menor do que ocorreu com as taxas do passado. Por quê, Daniel? Débora, deixa eu fazer uma sugestão aqui para todo mundo, porque agora, do ponto de vista político-eleitoral, tá um acusando o outro acusando um, né, parece aquele meme do Homem-Aranha, todo mundo apontando o dedo um para o outro. Exatamente. Minha recomendação, vamos respirar fundo, tira o coração, tira o fígado um pouquinho dessa história e vamos resgatar um pouco do calendário do tarifaço do governo Trump. Em abril do ano passado, Donald Trump faz aquela primeira rodada de tarifas em que pega o mundo todo. Com aquele papelão. Como se fosse um cardápio da mesa do bar, né? Fala assim, ó, cada um aqui tem uma tarifa. Depois, em julho, vem de fato uma tarifa específica para o Brasil de 50%, e aquilo a gente pode achar ingredientes políticos, porque houve uma carta de Donald Trump citando o julgamento de Jair Bolsonaro, o problema das Big Techs, muito bem. Em fevereiro, depois de todas aquelas exceções que foram negociadas, em fevereiro deste ano, a Suprema Corte derrubou aquelas tarifas e disse, olha, o governo americano, o Poder Executivo, não tem o direito, a prerrogativa de fazer isso. E aí é que a gente traz para o momento atual. A Casa Branca já havia aberto naquela ocasião uma investigação no âmbito da seção 301, que é um processo muito específico do USTR contra práticas comerciais consideradas injustas, abusivas, desleais. Já havia um processo correndo contra o Brasil e abriu um segundo processo em que o Brasil também está, mas outros 59 países estão. E aí tem todos os parceiros comerciais relevantes. Tem a União Europeia, tem Japão, tem China, tem a Austrália, tem a Argentina de Javier Milei. Então, ali não tem o parceiro amigo ou o parceiro rival. Líderes políticos que são amigos de Donald Trump também estão ali com seus países. E essa investigação também já está muito adiantada. Já no segundo semestre chega ao seu final. Qual que é a aposta do Itamaraty? E é uma aposta bem fundamentada e também converge com o que o setor privado tem escutado, inclusive em Washington. Vem uma tarifa específica também no âmbito dessa outra investigação. E vem não só para o Brasil, vem para os 60 países como um todo. Muito possivelmente o Brasil leve também mais 10%, mas ali a China, digamos, hipoteticamente, a China pode levar 20%, a Índia pode levar 30%, a Austrália pode levar 40%. Então, isso significa que ali cada país vai ter as suas dores para acertar com a Casa Branca. E nesse ponto, qual que é a diferença do tarifaço do ano passado? Nós estávamos na pior situação do mundo. Nós tínhamos 50%, quando outros tinham 15%, 25%, 38%. 10%. Agora, ainda está por vir. O Brasil saiu na frente, porque a investigação contra o Brasil no âmbito da 301 já tinha começado. Mas os outros países ainda vão sofrer consequências. O motivo daquela investigação, que ainda está sendo concluída, é a acusação de trabalho forçado, direto ou indiretamente. Então, da mesma forma que o USTR está apontando que, olha, no Brasil tem o PIX, que é um problema, ou a decisão sobre o Marco Civil da Internet, também vão apontar ali o trabalho forçado na Suíça ou na Alemanha. Ali o objetivo é colocar a barreira protecionista e substituir aquele primeiro tarifaço que não tinha bases legais, segundo a própria Suprema Corte americana. Ou seja, foi uma ferramenta jurídica que eles recorreram a essa ferramenta jurídica para poder justificar o que a Suprema Corte tinha derrubado anteriormente, né? Porque o governo americano realmente está convencido, acredita que tarifas são o caminho para proteger a indústria americana, e aí você negocia exceções. Tem um ponto que o Itamaraty está sublinhando muito isso, a interpretação do Itamaraty, e de novo, coração e fígado aqui, discurso eleitoral, vamos colocar de lado um pouquinho. O que o Itamaraty e o setor privado estão entendendo é que há um convite, há uma isca dos Estados Unidos, por isso a data limite de 15 de julho. Você tem até 15 de julho para fazer um movimento e está todo mundo entendendo aqui em Brasília, do lado técnico, como uma corda no pescoço. Mas aquele acordo de minerais críticos e terras raras que a gente está tentando, eu estou falando do ponto de vista de Washington, está tentando que o Brasil aceite e até agora não aceitou,
aquele tratamento com as big techs que vocês estão ali só maltratando e regulando as redes sociais, as tarifas do etanol que você não se movimentou e não abriu para o etanol americano, olha aí, última chance, senão é tarifa de 25%. É um convite para sentar à mesa, mas um convite que já vem com a corda no pescoço ali para você sentar. E 25%, partindo desse 25%, então, e na segunda investigação que ainda está em andamento sobre o trabalho forçado, como você nos trouxe, pode ter um efeito cumulativo, 25% mais o número que eles... Muito provavelmente 10%, isso é o que corre. 10% para todo mundo. Alguns países, mais do que 10%. China, quem sabe não vem 40%. Japão, 35%. Aí só Deus sabe, só Deus... E aquele que postou como se fosse Deus, Donald Trump.